Olá, meu nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista. Em parceria aqui com a EPC, nós mantemos esse quadro quinzenal, Conexão EPC, no qual nos são trazidas dúvidas em caráter geral aqui dos nossos seguidores, dos interessados em psicanálise de modo geral. Pergunta de hoje do Jaime Munciono. A pergunta dele é a seguinte: qual a diferença, ou se existe diferença, na verdade, entre a transmissão da psicanálise e o ensino da psicanálise? Boa pergunta, né? Porque, de fato, na questão do percurso psicanalítico, nós usamos muito o termo transmissão, né? O que diferenciaria a transmissão do ensino formal, né? Dessa espécie de exercício de cátedra, né? O que a psicanálise tem de diferente que justificaria a utilização do termo transmissão? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que a psicanálise, o percurso psicanalítico, sustentando no tripé, né, análise, supervisão e na parte teórica, ele já traz em si uma diferenciação, né, com relação ao que nós incorporamos na qualidade de psicanalistas, né? Nós poderíamos dizer o seguinte: nós podemos nos mobilizar a ser teóricos da psicanálise, a estudar psicanálise apenas pela teoria, etc e tal. Eu comecei assim, já disse isso no vídeo anterior, e muitos outros colegas também já começaram assim, né? Quer dizer, ao invés de começarem pela análise, né, tradicionalmente falando, começaram pela teoria, como curiosos, etc e tal. Então, eu diria que estudar a psicanálise a partir deste paradigma, né, compreender a teoria psicanalítica, é um exercício válido, evidentemente, não é? Mas não forma um psicanalista por si só. Evidentemente que a gente pode destacar que a relevância das questões de ordem teórica, né, elas se aplicam na prática, evidentemente, né, e que isso faz parte de um aperfeiçoamento, assim como faz parte em qualquer exercício, né, intelectual, vamos colocar dessa forma, em qualquer tipo de exercício, que no caso da psicanálise implica em a função de analista. Né? E isso vai ter uma série de derivativos com relação à questão da transferência, etc. Mas a transmissão da psicanálise, ela se caracteriza por essa participação, digamos assim, que colabora, né? Quer dizer, que trabalha com o tripé. Né? Então a transmissão da psicanálise, ela não é um ato passivo por parte daquele que, portanto, está recebendo o conteúdo, né? Mas é um ato de interação, é um ato de transmissão e é um ato transferencial também, né? Se nós tomarmos o sentido da transferência de trabalho, quer dizer, a interação com o conteúdo de ordem, né, que tenha, portanto, que evoque, portanto, as questões de ordem psicanalítica, né, eles partem de uma ideia de transmissão muito mais do que uma ideia de aula por si só, de uma exposição por si só. Né? Evidentemente que a gente poderia discutir com relação ao formato disso, né? Mas o que a gente percebe nas formas de transmissão coletiva, de psicanálise, etc. e tal, é uma coparticipação, uma colaboração, portanto, não é? Entre aquele que está realizando a transmissão a priori, né, e o desenvolvimento que aquilo atinge ou vai atingindo conforme a participação das pessoas, conforme a participação ali dos colegas em suas transferências de trabalho, onde eles trazem também as experiências pessoais de análise, ainda que não explicitamente, mas como algo do percurso, também as suas análises, os seus exercícios de supervisão, quando são analistas, né, efetivamente, e assim por diante. Tá bom? Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Um grande abraço a vocês e até daqui 15 dias com mais um vídeo do Conexão EPC.